Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem por aqui. Para quem não me conhece, me chamo Roseli e eu estou fazendo aqui no canal um resumo desse livro, O Poder da Esposa que Ora. Eu vou continuar fazendo 2 resumos, que é para a gente passar para um outro livro e para não ficar muito cansativo também. Toda semana um resumo. Aí o vídeo também fica muito pequeno. E vamos lá, né? Espero que vocês sejam edificados com o resumo desses capítulos. Para mim, eles sempre me ensinam muito e eu vim compartilhar também com vocês esse conhecimento. O capítulo de hoje é o capítulo 10 e tem o tema de suas escolhas. O nome do livro é O Poder da Esposa que Ora. Ela vai começando contando aqui que o marido dela, ele entrou em um negócio, mas ele não tinha contado para ela que ele tinha iniciado esse negócio, né? E quando ela soube, ela começou a se sentir inquieta. Aí ela fala aqui que a ideia era ótima, que a visão dele a respeito é excelente, mas ela não tinha paz. Aí o único recurso que ela tem, né, que ela sempre nos ensina, ela foi orar. E ela disse várias vezes a Deus: mostra-me se estiver errada, gostaria que desse certo porque a ideia é boa. Mas se o que estou sentindo for verdade, torne isso claro para ele. E em tempo de deter o processo, mostre-lhe a verdade e feche a porta, né? Ela orou. Se fosse da vontade do Senhor para ele, que iria dar certo o negócio, mas se não fosse, que o Senhor fechasse a porta. E aí, depois que ela orou, ela viu que vários incidentes o fizeram duvidar das verdadeiras intenções das outras partes envolvidas. Deus revelou-lhe tudo e o negócio foi desfeito. Então, ela pediu confirmação e pediu que o Senhor ajudasse ela a agir ali naquela hora, se não era da vontade do Senhor, que não desse certo, e não deu. E aqui ela fala que temos de lembrar que todos os homens pensam que estão fazendo a coisa certa. Tem mulher também, né? Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21, 2. Mas Deus é o único que pode dar verdadeiro discernimento. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente está certo e está o caminho, mas só Deus é que vai dizer se é ou se não é. Por isso que a gente tem que orar bastante perguntando, né? E aí ela diz, ele pode dar-nos sabedoria quando pedimos, a sabedoria traz o sucesso, referência Eclesiastes 10:10, e nos habilita a aprender pela experiência. Provérbios 15:31. Queremos que nossos maridos sejam sábios. E aí ela faz uma diferença, né, que a Bíblia diz sobre o esposo sábio, sobre o homem sábio e sobre o homem insensato. A diferença dos dois, né? E aí ela fala que o insensato é alguém que confia no seu próprio coração. Está escrito em Provérbio 28:26. Ele despreza a sabedoria. Provérbio 23:9. Só quer falar e não ouvir. Provérbio 18:2. Em outras palavras, você não pode dizer-lhe nada, ele é briguento. Provérbio 20:30. Se você tiver um marido assim, ore para que ele receba sabedoria. Se o seu marido não for um perfeito insensato, porém age às vezes como se fosse, não tente corrigi-lo. Deus é o único que pode fazer isso. O seu trabalho é amá-lo e orar por ele. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmos 1:1. Se continuar orando para que seu marido tenha sabedoria e receba conselhos piedosos, mesmo que ele tome uma decisão errada, você poderá sentir-se tranquila em saber que fez a sua parte e Deus extrairá o bem de tudo isso. E aí ela fala sobre isso, né, que grande parte de nossas vidas é afetada pelas decisões que nossos maridos tomam. Devemos ser sábias e orar para que suas decisões sejam boas.
E aí ela vai falar aqui os versículos, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí agora eu vou falar sobre o outro capítulo, que é o capítulo 11, onde ela vai falar sobre saúde. Você aí tem costume de se exercitar, tem costume de cuidar da sua saúde? E a sua esposa, o seu esposo, tem também ou não? Né? Eu sei que é bem assim corrido o dia a dia de todos, e às vezes a pessoa não tem assim, né? Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas a gente sempre justifica que não tem tempo, né? Ah, não tenho tempo para fazer exercício. Ah, meu, não é? E aqui diz que durante anos o marido dela não se preocupou com exercícios. E ela disse que ela falava muito, suplicava, né, para ele se cuidar, que ela não queria ficar viúva cedo. E ele não ouviu, até que ela tomou a decisão de se calar e orar. E pedir a Deus que lhe desse o desejo e a motivação para se exercitar regularmente. Então ela começou a pedir do Senhor, né, para o Senhor pôr aquela vontade no esposo dela, para ele fazer exercício. Ela parou de ficar falando para ele, mas ela ficou falando para o Senhor, né, para o Senhor pôr o desejo. E aí você não pode tomar como certa a saúde de seu marido, seja qual for sua idade ou condição física. Ore para que ele cuide de si mesmo. Se ficar doente, ore para que seja curado. O mesmo se aplica quando estamos orando para que Deus salve a vida de alguém. Não sabemos quando chegará a sua hora. A Bíblia diz que há tempo de morrer, Eclesiastes 3:2. E não somos nós que decidimos isso, mas Deus. Devemos, portanto, aceitar. Podemos orar, mas o Senhor determina o resultado. Temos de dar a ele esse privilégio sem sentir ressentimento ou ira. Ore pela saúde de seu marido, mas deixe-a nas mãos de Deus. Lembre-se, porém, de que, embora oremos e tenhamos fé, o resultado e o momento são decisões de Deus. Ele diz que há tempo de curar. Então, assim, muitas vezes o esposo pode ficar enfermo, né? Ou você mesmo. Aí ela fala vários versículos de cura, né? Que a gente crê na cura, esperar no tempo da cura. Está escrito em Eclesiastes 3:3, que diz que é o tempo de curar. Se você orar pela cura e nada acontecer, não se desespere. Deus algumas vezes usa as doenças do homem para chamar sua atenção, a ponto de poder falar com ele. Continue orando, mas saiba que a decisão de Deus é a palavra final. Então, a gente já sabe que o Senhor é o nosso Criador e que Ele é quem determina, mas se Ele quiser curar, Ele cura. E se Ele quiser preparar para a pessoa levar, ela até fala que na oração a gente tem que orar sobre isto aqui. Oro para que meu marido, né? Se você quiser escrever para você orar. Oro para que meu marido tenha vida longa e saudável. E quando a morte vier, que ela possa ser acompanhada pela paz e não por sofrimento e agonia insuportáveis. Obrigado a Deus, porque o Senhor estará lá para recebê-lo na sua presença no momento determinado. Então ela pede, né, para a gente orar também até sobre isto, sobre a hora da morte, não só do nosso esposo, mas a nossa também, né? Para não ser um momento de agonia, para não ser um momento de muita dor, né? Mas que a paz do Senhor ela venha imperar nessa hora, porque todo mundo vai partir um dia. Mas a gente sabe que o nosso Senhor Jesus já nos garantiu, né? Já nos deu a vida eterna. Então era isto que eu vim passar aqui para vocês, essa mensagem. Você que acompanha aqui, comenta aí no canal. Vou ficar muito feliz em ver que vocês estão compartilhando, que vocês estão gostando dos vídeos. Dê sugestões também. Para você que está seguindo aí, muito obrigada. Para você que está passando por aqui pela primeira vez, obrigada também. E esses vídeos são para pessoas que cristãos, né? Que creem no Senhor Jesus Cristo e sabem que a oração é a chave de tudo para a nossa vida. É a oração que
mantém o cristão ativo, é a oração que faz a gente testemunhar todos os dias o agir do Senhor. Então, eu sou do Ministério Igreja Nacional do Santuário de Deus, aqui de Manaus. Tem uma igreja também em Belém. E aqui em Manaus tem 3 polos, né? A sede no centro, na Avenida Ramos Ferreira, aqui no Riacho Doce, 3, na Avenida 26 de Agosto e na Colônia Terra Nova, no bairro Colônia Terra Nova, ali perto da Avenida Passarinho. Tem também mais um lá, que é em frente à Padaria Laura. O nome da rua é São Lourenço. E você vai ser muito bem-vindo. Os dias que a gente já tem, que o Senhor, que estão funcionando, que as portas das congregações estão abertas, é segunda, quarta, sexta e domingo. Para você que quer receber uma oração, para você que quer ir lá, né? Que muitas vezes está passando turbulência no casamento, precisa de uma oração, de um conselho, você vai ser muito bem recebido, né? Por pessoas que realmente são preparadas espiritualmente, que têm testemunho de vida. Então, era isto. Muito obrigada, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.